Eu estava com a mão na maçaneta, a palma suando, mas o rosto quieto. Eu aprendi cedo que o medo faz barulho por dentro, não por fora. Do outro lado da porta, uma voz masculina, bem educada, bem treinada, falou como se estivesse marcando consulta. Boa noite. Nós viemos conversar sobre um contrato que foi cancelado. A senhora é a dona Linda, não é? Atrás de mim, no corredor, meu filho sussurrou, quase sem ar. Mãe, não abre. Eu não respondi a ninguém. Nem para a voz, nem para o meu filho. Respirei devagar, como se eu estivesse organizando uma gaveta, não a minha vida inteira. E foi nesse instante que eu entendi uma coisa que dói admitir. Quando um filho chega ao ponto de pedir para a própria mãe não abrir a porta da própria casa, o problema já passou da família. O problema virou perigo. Eu encostei o olho no visor. 2 homens. Bem vestidos. Um deles segurava uma pasta preta. O outro sorria com aquela calma que não combina com boa intenção. Eu recuei um passo. Meu coração bateu forte, mas eu continuei em silêncio. Eu não grito. Eu não imploro. Eu observo. Se você está aqui agora, eu preciso te pedir uma coisa, bem rapidinho. Escreve nos comentários de onde você está assistindo, cidade e país. E fica comigo até o fim, porque o que aconteceu depois desse toque na porta abalou todo mundo. E se você gosta de histórias em que a verdade vence com prova e cabeça fria, se inscreve no canal Afonso Story. Aqui ninguém anda sozinho. Eu voltei a olhar para o meu filho. Rafael estava branco. Não era raiva. Era pavor. E aquilo me cortou por dentro, porque eu conheço cada fase desse homem desde que ele era um menino com joelho ralado. Eu sei quando ele está mentindo. Eu sei quando ele está fugindo. Eu sei quando ele se enfiou num buraco. Só que naquela noite eu vi uma coisa pior do que mentira. Eu vi desespero. Eu não abri a porta. Ainda. Em vez disso, eu perguntei bem baixo, sem tremer. Rafael, que tipo de contrato é esse? Ele passou a mão no rosto, como se quisesse apagar a realidade. Eu tentei resolver. Mãe. Eu juro. Mas saiu do controle. Saiu do controle. Essa frase ficou pairando no ar, pesada. E eu senti uma lembrança subindo como uma onda, uma sequência inteira de sinais que eu ignorei porque eu era boa demais em confiar. Meu filho sempre foi bom de conversa. Daqueles que entram na cozinha, abrem a geladeira como se a casa fosse deles, te dão um beijo na testa e, no mesmo gesto, já puxam assunto sobre dinheiro sem você perceber. Eu sou uma mulher de 60 e poucos anos, organizada, elegante até quando estou em casa. Contas pagas, extratos revisados, poupança separada, uma reserva construída com anos de disciplina. Depois que meu marido morreu, eu virei a fortaleza da família. E eu demorei demais para admitir, mas também virei o plano B de muita gente. A Camila, minha nora, entrou na família como quem pisa num tapete caro. Sorriso bonito, fala mansa, elogio em cada frase. Linda, você é inspiradora. No começo eu acreditava. Eu queria acreditar. Só que, com o tempo, eu comecei a sentir que o elogio tinha outra função. Não era carinho. Era medida. Era observação. Era alguém decorando detalhes da minha vida como quem faz lista de compras. E o Rafael ficou diferente depois do casamento. Apressado. Ansioso. Como se estivesse sempre atrasado para alguma coisa. Ele começou a usar uma palavra que me dá arrepios até hoje. Merecimento. Ele repetia que a Camila merecia o melhor, que os dois mereciam viver num padrão alto, que era agora ou nunca. E eu, mãe, tentava não julgar. Filho é filho. A gente sempre acha que dá para salvar com amor. Até o dia em que ele sentou na minha sala e falou do apartamento de luxo que compraria para a esposa. Ele abriu o celular e me mostrou fotos. Sala enorme, varanda com vista, cozinha perfeita demais, tudo com cara de vida de novela. E enquanto ele deslizava aquelas imagens, eu senti uma coisa estranha, como se aquele lugar não fosse uma conquista, mas uma armadilha iluminada. Olha isso, mãe. Dá para fechar rápido. É só uma entrada boa e o resto fica suave no financiamento. Eu perguntei, bem tranquila, de onde vinha a entrada. Ele riu como se a resposta fosse óbvia. Da nossa família, né? Foi como um copo quebrando no chão.
Ele falou com leveza, mas eu ouvi peso. Eu senti meu estômago gelar. Rafael, você está dizendo que vai usar meu dinheiro. Ele ajeitou a postura, já com o discurso pronto. Mãe, calma. Não é seu dinheiro. É dinheiro da família. Você sempre ajudou. É só uma fase. Depois a gente devolve. E é o aniversário da Camila. Eu quero surpreender. Eu lembro de ter olhado para a mão dele enquanto ele falava. A mão mexia demais. Quem está em paz não gesticula assim. Quem está em paz não precisa empurrar a própria ideia com força. Eu pedi para ver os números. Ele desconversou. Disse que o corretor cuidava de tudo. Disse que era detalhe. Eu insisti. E ele fez aquela voz de filho adulto que acha que manda. Você está complicando. A Camila já contou para a família dela. É uma coisa grande. Eu fiquei em silêncio. E quando eu fico em silêncio, é porque eu estou observando cada detalhe. Naquela noite eu não dormi. Não por medo. Por lucidez. Minha cabeça começou a ligar pontos antigos. Uma ligação do banco que eu ignorei achando que era propaganda. Um e-mail falando de alteração cadastral que eu deletei sem ler direito. Uma notificação de compra que eu tratei como erro do aplicativo. E enquanto eu lembrava disso, eu ouvi de novo a voz do lado de fora da porta, naquele presente, naquela noite. Boa noite. A senhora é a dona Linda, não é? Meu filho ainda estava atrás de mim. Eu senti o cheiro do nervosismo dele, aquele cheiro seco, de gente encurralada. Eu virei para ele, bem perto, para ele ouvir só comigo. Eu tenho 3 regras, Rafael. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém mais faz. Então me diz agora, olhando no meu olho, o que você fez com meu nome. Ele abriu a boca, mas não respondeu. E foi quando o celular dele vibrou, uma vez só, como um aviso. Eu olhei para a tela. Eu não vi a mensagem inteira. Só vi o começo do nome que apareceu na notificação. Sérgio. E naquele instante, antes de qualquer resposta, eu soube que a história não era sobre um apartamento. Era sobre uma dívida. E eu, sem saber, tinha virado garantia. Eu respirei fundo. Mantive a porta fechada. E sussurrei a última frase do capítulo, mais para mim do que para eles. Se eu apaguei pistas antes, agora eu vou guardar tudo. E a primeira coisa que eu faria, quando essa noite acabasse, era recuperar aquele e-mail que eu deletei. Porque eu tinha a sensação horrível de que ele já estava me avisando de tudo, muito antes do toque na porta. Eu não abri a porta. Ainda não. Fiquei parada, sentindo a casa inteira ficar pequena, como se as paredes tivessem se aproximado só para ouvir. Do outro lado, os 2 homens continuavam lá, calmos demais para quem só queria conversar. Eu virei o rosto só o suficiente para encarar meu filho de lado. Rafael, vai para a cozinha. Agora. Ele hesitou, como um menino que sabe que aprontou e tenta decidir se corre ou se finge que nada aconteceu. Eu não levantei a voz. Eu não precisei. O meu silêncio, às vezes, é mais pesado do que um grito. Ele andou para trás, devagar. Eu acompanhei com passos curtos, sem perder a porta de vista. Quando chegamos na cozinha, eu falei bem baixo. Você vai me dizer uma coisa. Só uma. Quem é esse Sérgio? Rafael passou a mão na nuca, suando frio. Não é nada, mãe. É só um cara do negócio. Negócio. Essa palavra sempre vem para mascarar o que ninguém quer nomear. Eu encostei a mão na bancada e respirei, tentando manter a cabeça no lugar. Minha primeira regra era não machucar ninguém. A segunda era não mentir. A terceira era provar com fatos. E, naquele momento, eu precisava de fatos. Eu peguei meu celular, abri meu e-mail, procurei pela palavra alteração. Nada. Procurei por segurança. Nada. Procurei por banco. Tinha coisas antigas, aviso de fatura, propaganda, aqueles e-mails que a gente deixa lá, acumulando. Só que o e-mail que eu lembrava não aparecia. Eu levantei o olhar. Eu apaguei, não foi. Rafael não respondeu. Os olhos dele desviaram para o chão. E essa resposta muda foi pior do que qualquer confissão. Eu caminhei até a lixeira.
Peguei o cesto pequeno. Remexi, sem nojo. Papel, embalagem, recibo de mercado. Nada. Eu parei. Senti um aperto na garganta, mas não deixei subir. Ele apagou por mim. E aquilo me deu uma raiva limpa, daquelas que não fazem você perder o controle. Fazem você enxergar. Eu voltei para o corredor. A campainha não tocou de novo. O que tocou foi mais sutil. 3 batidas leves, educadas, como se eles estivessem num escritório. Toque, toque, toque. A voz veio de novo. Dona Linda, a senhora está aí. Eu me aproximei da porta e respondi sem abrir, firme. Estou. O que vocês querem? Uma pequena pausa. Eu consegui imaginar o sorriso do homem com a pasta preta, aquele sorriso que não chega nos olhos. Precisamos regularizar um detalhe. Nada demais. Mas é melhor resolver hoje. Melhor resolver hoje. A pressa. Sempre a pressa. Eu não abri. Em vez disso, fiz a pergunta que eu devia ter feito muito tempo atrás para o meu próprio filho. Qual é o nome completo de vocês? Outra pausa. Menor. Meu nome é Sérgio Almeida. E este é meu colega, Mauro. Eu senti um arrepio. O nome do celular. Sérgio. Então não era um corretor qualquer. Era ele. Era o mesmo. Meu filho atrás de mim deu um passo, como se fosse desmaiar ou fugir. Mãe, por favor. Eu continuei com a voz no mesmo tom. E qual é o CNPJ da empresa de vocês? O silêncio do outro lado ficou mais longo. Aí ele respondeu, ainda educado. Isso a senhora vê no contrato. A senhora tem o contrato aí, não tem? Eu olhei para o Rafael. Ele engoliu seco. Não tinha contrato nenhum comigo. Tinha segredo. Tinha atalho. Tinha mentira. Eu voltei para a cozinha. Peguei um caderno velho e uma caneta. Eu não grito. Eu anoto. Essa era a frase que eu queria ter tatuada na pele. Eu escrevi. Sérgio Almeida. Mauro. Pasta preta. Pressa. Resolver hoje. Depois anotei outra coisa. Perguntar ao banco sobre aparelho cadastrado. Recuperar e-mail apagado. Checar autorizações no app. Eu ouvi a respiração do meu filho perto da geladeira. Você está anotando para me denunciar. Eu olhei para ele com calma. Eu estou anotando para me proteger. Ele fechou os olhos. Eu vi as mãos dele tremendo. Foi aí que eu entendi um detalhe que muita mãe não quer aceitar. Ele não estava nervoso só por ter sido pego. Ele estava nervoso porque alguém lá fora estava cobrando. E quem cobra com 2 homens na porta, não cobra com gentileza por muito tempo. Eu precisava ganhar tempo. Voltei para a porta e falei alto o suficiente para eles ouvirem. Eu não vou resolver nada hoje. Mandei por e-mail. Amanhã eu converso com meu banco e com meu advogado. Eu não tinha advogado nenhum naquele instante, mas eu aprendi uma coisa na vida. O mundo respeita o que parece formal. E a palavra advogado cria distância. Do outro lado, a voz perdeu um pouco da doçura. Dona Linda, não precisa disso. A senhora sabe como essas coisas funcionam. É só uma assinatura para confirmar. Confirmar. A palavra que derruba gente distraída. Eu apertei a maçaneta, mas não abri. Eu não assino nada sem ler. E eu não leio nada sob pressão. Eu senti o olhar do meu filho nas minhas costas, como se ele estivesse esperando um milagre, ou um perdão, ou uma saída fácil. Só que eu não estava mais nesse lugar. Eu estava no lugar da prova. Eu me afastei da porta e voltei para a sala. Peguei a pasta que a Camila tinha trazido no dia anterior e que eu ainda tinha guardado. A procuração falsa. O papel de cartório. A assinatura que não era minha. Eu abri de novo. Li com mais atenção. Tinha nomes. Tinha datas. Tinha uma cidade. E tinha um número de CPF no meio do texto. Eu quase passei batido. Só que eu sou dessas que não deixam um detalhe escapar. O CPF não era do Rafael. Eu senti o couro cabeludo arrepiar. De quem era aquilo? Eu corri para o quarto, peguei meus documentos antigos, procurei em pastas. Não era meu. Não era do meu marido. Não era do meu filho.
Eu voltei para a sala com o papel na mão. Rafael, esse CPF é de quem? Ele empalideceu de vez. Eu não sei. Mentira. Mentira grosseira. Ninguém assina papel com CPF desconhecido e depois diz que não sabe. Eu não discuti. Eu guardei isso para depois. Primeiro, eu precisava entender outra coisa. Onde estava Camila nessa noite? Eu olhei ao redor. A bolsa dela não estava. O casaco dela não estava. Ela tinha ido embora antes da campainha tocar. E isso me deu uma pontada de desconfiança que eu não queria sentir, porque eu tinha acabado de aceitar que ela era vítima também. Eu tinha acabado de ver ela chorar. Eu tinha ouvido ela dizer que desconfiava. Mas agora, ela não estava aqui. Eu peguei meu celular e liguei para ela. Chamou. 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 Nada. Eu mandei mensagem. Camila, onde você está? 5 minutos. Nada. Do outro lado da porta, os homens bateram de novo, só que com menos paciência. Toque, toque, toque. E então veio uma frase que não era de corretor. Não era de negócio. Era de ameaça. Dona Linda, não faça a gente voltar aqui. Eu senti um gelo. Não foi medo de apanhar. Foi medo de abrir a porta de um mundo que eu nunca quis conhecer. Eu encostei as costas na parede e fechei os olhos por 2 segundos. Eu precisava pensar como eu sempre pensei. Com método. Com cabeça. Com prova. E aí eu lembrei de uma coisa simples. Câmera. Meu marido tinha colocado uma câmera simples na sala, anos atrás, depois de um susto com um vizinho. Eu quase nunca usava. Mas ela ainda estava lá, discreta, no canto. Eu corri até o armário, peguei a caixinha antiga, liguei. A luz vermelha acendeu. Eu voltei para a porta, respirei e falei. Se vocês têm algo para dizer, digam agora. Mas saibam que eu estou registrando. Silêncio. Por um instante, eu pensei que eles fossem embora. Aí eu ouvi passos se afastando. E o som de um carro ligando. Eu espiei pelo visor. Eles estavam indo. Meu corpo relaxou só um pouco. Só um pouco. E foi aí que o meu celular vibrou. Uma mensagem da Camila. Só 3 palavras. Não confia nele. Eu li de novo. Não confia nele. Eu senti meu sangue subir, porque a frase parecia simples, mas carregava um aviso maior. Eu respondi na hora. Nele quem Camila? Ela não respondeu. E antes que eu pudesse pensar, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Eu atendi. Dona Linda, aqui é do banco novamente. Precisamos confirmar uma última coisa. A senhora autorizou a inclusão de um segundo titular em uma conta vinculada ao seu CPF. Eu senti minha garganta fechar. Segundo titular. Eu apertei o celular contra a orelha, tentando manter a voz normal. Não. Eu não autorizei nada. A atendente respirou do outro lado, como se estivesse segurando algo sério demais. Então eu preciso que a senhora venha pessoalmente amanhã cedo. Porque alguém tentou incluir uma pessoa hoje. Agora há pouco. E o nome é muito próximo do seu. Próximo do meu. Como assim? Ela falou o nome devagar. Afonso. Eu fiquei parada no meio da sala, como se o chão tivesse sumido. Afonso era o nome do meu marido. Meu marido morto. E alguém estava usando esse nome para entrar na minha vida de novo. Eu desliguei. Rafael me encarou, sem entender. O que foi, mãe? Eu olhei para ele com um tipo de frieza que eu nunca tinha mostrado. Agora a gente vai descobrir quem está por trás disso. E eu vou te dizer uma coisa que você não vai gostar. A partir de hoje, eu não sou mais sua fortaleza. Eu sou o seu espelho. E quando você olhar, você vai ver exatamente quem você virou. Eu fechei a pasta com a procuração falsa, guardei dentro de uma bolsa, junto com meu caderno de anotações. E antes de ir para o quarto, eu fiz a última coisa daquela noite. Tranquei todas as portas por dentro. Porque eu sabia. O toque na porta foi só o começo. E, no dia seguinte, alguém ia tentar me forçar a abrir a minha própria vida, no papel. E eu ainda não sabia qual deles ia cair primeiro. Meu filho. Ou o homem da pasta preta. Mas eu ia descobrir.
Eu não dormi. Não de verdade. Eu deitei na cama, mas minha cabeça ficou em pé, andando pela casa, revisando cada detalhe como se eu estivesse procurando uma agulha num tapete. De vez em quando eu levantava, ia até a janela, espiava a rua, e voltava. Eu não queria olhar. Eu precisava olhar. Meu filho ficou no quarto de hóspedes. Eu não mandei ele embora naquela noite. Não por pena. Por estratégia. Se eu deixasse ele sair, eu não sabia com quem ele iria falar. E eu não queria que ninguém soubesse que eu estava alerta. A frase da Camila continuava piscando dentro de mim. Não confia nele. Nele quem? Eu ainda não tinha resposta. Eu só tinha uma certeza. O banco queria que eu fosse cedo. E eu iria. Antes do sol nascer, eu levantei, me arrumei e prendi o cabelo com firmeza. Eu queria minha aparência alinhada, não por vaidade, mas por postura. Quando uma mulher mais velha chega num lugar parecendo perdida, o mundo tenta empurrar ela para a esquina. Eu não vou para esquina nenhuma. Eu coloquei tudo numa bolsa. A pasta com a procuração falsa. O caderno com as anotações. Os prints que eu consegui das mensagens do Rafael que ainda estavam no meu celular. E uma lista de perguntas. Sim, eu faço lista. Porque lista não treme. Eu fui até a porta do quarto de hóspedes e bati uma vez. Rafael. Acorda. Você vai comigo. Ele abriu a porta com o rosto amassado de culpa e medo. Eu já estou indo, mãe. Eu posso resolver. Eu olhei bem dentro do olho dele. Você não vai resolver nada sozinho. Você já resolveu demais. Ele não insistiu. Só baixou a cabeça. E foi aí que eu vi uma coisa que me deu nojo. Ele ainda estava pensando em saída. Em atalho. Em conversa bonita. Só que comigo, naquela manhã, não ia ter conversa bonita. No carro, o silêncio ficou grosso. Eu dirigia devagar, mas meu peito ia rápido. E eu percebi que o Rafael olhava o celular a cada 2 segundos. Como se estivesse esperando uma mensagem. Como se alguém estivesse segurando uma coleira invisível. Eu não perguntei nada. Eu só observei. Porque quem está sendo controlado sempre olha para o mesmo lugar. Para a fonte do medo. Chegamos ao banco cedo. Tão cedo que o ar ainda estava frio, e o estacionamento parecia vazio demais. Aquele tipo de vazio que faz você ouvir os próprios passos. Na recepção, eu pedi para falar com o setor de segurança. Meu nome é Linda. Eu recebi uma ligação ontem sobre tentativa de empréstimo e inclusão de titular. Eu estou aqui para resolver isso. A atendente me olhou com aquele olhar que mistura educação e pressa. Um momento. Senhora. Eu esperei. Rafael ficou ao meu lado, mas não conseguia parar quieto. Ele batia o pé, mexia a mão, olhava em volta. Eu encostei a mão no braço dele, só um toque. Fica calmo. O nervosismo denuncia. Ele engoliu seco. A gerente de segurança apareceu. Uma mulher com postura firme e olhos atentos. Ela me conduziu até uma sala reservada. Dona Linda, obrigada por vir. O que está acontecendo é sério. Eu sentei, abri a bolsa e coloquei a pasta na mesa como quem coloca uma prova em julgamento. Eu quero começar com uma pergunta. Qual aparelho está cadastrado no meu aplicativo? Ela abriu o computador, digitou, e virou a tela para mim. Um aparelho com final que eu reconheci. Sim, o do Rafael. Eu olhei para meu filho. Ele desviou o rosto. Eu respirei fundo. Eu não autorizei isso. Eu não autorizei empréstimo. Eu não autorizei inclusão de titular. Eu não autorizei procuração nenhuma. A gerente assentiu. Nós vimos tentativas sucessivas. Após o bloqueio, houve tentativa de empréstimo. E agora, há pouco, uma tentativa de inclusão de um segundo titular. Eu encostei o dedo na mesa. E esse segundo titular estava com o nome do meu marido. Ela hesitou, como quem mede cada palavra. O nome apresentado foi Afonso, com um sobrenome muito próximo ao seu. E com um documento, com inconsistências. Inconsistências. Meu corpo gelou. Não era só golpe. Era forçar uma identidade. Eu empurrei a procuração falsa para ela. Olha isso. Isso apareceu na minha casa.
Assinatura falsa, em cartório. Ela examinou com atenção. O rosto dela ficou duro. Isso é fraude documental. A senhora precisa registrar isso oficialmente. Eu assenti. Eu quero, agora, que a senhora faça 3 coisas. A gerente ergueu as sobrancelhas. Quais? Eu falei devagar. Primeiro, remover qualquer acesso que não seja meu. Segundo, bloquear qualquer tentativa de crédito por qualquer canal. Terceiro, colocar uma trava que exija minha presença física para qualquer mudança. Ela digitou, confirmou, pediu autenticação. Eu fiz tudo. A cada clique, eu sentia como se estivesse fechando portas invisíveis. E foi ali que eu vi a primeira brecha do meu filho. Ele ficou inquieto quando ela falou a palavra presença física. Como se o plano dele dependesse exatamente do contrário. Eu virei para ele, sem elevar a voz. Rafael, você pretendia fazer isso sem eu estar aqui. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mãe, eu. A gerente olhou para ele. O senhor tem autorização formal. Ele baixou a cabeça. Eu não queria assim. Eu quase ri. Não de humor. De incredulidade. Ele não queria assim. Ele queria fácil. A gerente voltou os olhos para mim. Dona Linda, eu preciso informar uma coisa. Nós identificamos que as tentativas não vieram apenas do aplicativo. Houve contato com um correspondente. Correspondente. Eu senti meus dedos ficarem frios. Quem? Ela consultou novamente. Um nome aparece como intermediário. Sérgio Almeida. Meu estômago virou. Eu senti como se o nome fosse uma corda apertando. Eu já tinha anotado esse nome. Eu já tinha ouvido esse nome. Ele estava na porta da minha casa. Eu encarei a gerente. Esse homem esteve na minha porta ontem à noite. O rosto dela fechou ainda mais. Então isso está escalando. Eu recomendo que a senhora registre boletim de ocorrência hoje. Hoje. De novo a pressa, mas agora era a pressa certa. Eu abri minha bolsa e peguei o caderno com as anotações. Eu tenho tudo anotado. Batidas na porta, frases, nome do colega, pasta preta. Eu olhei para meu filho. E eu quero que ele esteja comigo. Rafael levantou a cabeça na hora. Não, mãe. Não precisa disso. Eu posso falar com ele. Eu posso. Eu cortei com calma. Você não fala com mais ninguém. Você vai ficar do meu lado e vai escutar o que você criou. A gerente encerrou as travas, me entregou um protocolo e escreveu um número num papel. Aqui está o contato do setor de fraude. E aqui está o protocolo do bloqueio. Guarde isso como ouro. Eu guardei. Quando saímos da sala, eu senti um peso no ar do banco, como se as pessoas conseguissem perceber que eu estava carregando uma tempestade. No estacionamento, Rafael segurou meu braço. Mãe, por favor. A Camila não pode saber de tudo. Você vai destruir meu casamento. Eu puxei meu braço com firmeza, sem violência. Seu casamento não é mais importante do que a minha vida. Ele ficou em silêncio. E aquele silêncio era uma admissão. Eu entrei no carro e liguei o motor. Antes de sair, meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Um áudio. Eu apertei para ouvir, mas parei. Não ali. Não com Rafael do lado. Eu não confiava mais nos ouvidos dele perto de nada importante. Eu apenas respondi. Estou indo registrar. Preciso falar com você. Onde você está? Ela digitou rápido. Não posso falar por telefone. Encontra comigo. Sozinha. Sozinha. A palavra subiu como um alarme. Eu olhei para Rafael, que fingia olhar para a rua, mas eu vi o canto do olho dele tentando acompanhar a tela do meu celular. E eu soube. A Camila tinha certeza de que alguém estava ouvindo. Eu dirigi até um lugar neutro, um café pequeno perto de uma farmácia, daqueles com movimento constante. Eu escolhi uma mesa que dava para ver a porta e a rua. Eu sempre faço isso. É mania de sobrevivência. Rafael tentou sair do carro. Você vai ficar aqui. Ele me olhou, espantado. Mãe, você está me prendendo. Eu respondi sem emoção. Eu estou garantindo que você não avise ninguém.
Eu saí e entrei no café. Camila chegou alguns minutos depois, de óculos escuros, mesmo sem sol. Ela sentou, tirou os óculos e eu vi que ela não tinha dormido também. Ela olhou ao redor antes de falar. Dona Linda, ele está com você. Eu mantive a voz baixa. Está no carro. Eu vim sozinha. Ela soltou o ar, como se finalmente pudesse respirar. Obrigada. Eu encostei as mãos na xícara, mas não bebi. Agora fala. Quem é ele? Camila apertou os dedos. Sérgio Almeida não é corretor. Ele trabalha com cobrança. Ele compra dívida e transforma em medo. E o Rafael? O Rafael entrou nisso antes do casamento. Eu senti uma pontada no peito, como se alguém tivesse batido com força numa porta dentro de mim. Antes do casamento. Camila assentiu. Ele prometeu coisas. Ele quis provar que podia dar luxo. Ele começou com um empréstimo pequeno. Depois virou bola de neve. Eu fechei os olhos por um segundo. A palavra merecimento ecoou. Eu abri os olhos. E por que meu nome? Camila mordeu o lábio. Porque você tem crédito. Você tem histórico. Você tem uma casa. Você. Ela olhou para mim com uma mistura de culpa e medo. E porque ele sabia que você não ia negar para ele. Ele contou com seu coração. Meu coração. Eu senti raiva, mas era uma raiva triste. Camila continuou. A procuração, ele fez para tentar vender um pedaço. Ou colocar a casa como garantia. Eu vi ele pesquisando isso. Eu vi no computador. Eu segurei firme a borda da mesa. E o nome do meu marido. Ela engoliu seco. Eu acho que foi para confundir o banco. Para parecer herança, conta conjunta antiga, alguma coisa. Um truque. Eles gostam de truque. Eu respirei devagar. Você disse que ia me levar para assinar um documento. Que documento era? Camila abriu a bolsa e tirou um envelope pequeno. Um termo. Eu ia fazer ele assinar na sua frente. Renúncia de qualquer acesso, confissão de uso do seu nome, e eu ia anexar prints. Eu ia entregar para você antes do aniversário. Era meu jeito de devolver sua paz. Eu peguei o envelope, mas não abri ali. Só segurei. E então eu perguntei a coisa mais importante. Camila, por que você me mandou não confia nele? Ela hesitou. Porque ontem, depois que ele saiu da sua casa, ele não foi para casa comigo. Ele disse que ia resolver com Sérgio. Meu sangue gelou. E ele foi. Camila assentiu. Ele foi. E voltou com um sorriso estranho. Um sorriso de quem aceitou um acordo sujo. Acordo sujo. Eu senti o gosto metálico do perigo. Qual acordo? Camila falou quase sem som. Ele disse que hoje à noite tudo ia acabar. Que você ia entender. Que era para eu ficar quieta. Eu segurei a xícara com força. Hoje à noite. Eu olhei pela janela, vi meu carro do outro lado da rua. E vi o Rafael dentro, mexendo no celular. Eu senti um arrepio. Ele estava avisando alguém. Eu levantei devagar, sem chamar atenção. Camila, você vai sair por aquela porta lateral, vai para a casa de alguém de confiança e não volta para o seu apartamento hoje. Entendeu? Ela arregalou os olhos. Dona Linda. Eu repeti, firme. Entendeu? Ela assentiu. E você? Eu respirei. Eu vou fazer a única coisa que eles não esperam. Eu vou chegar primeiro. Eu atravessei a rua sem correr. Abri a porta do carro e arranquei o celular da mão do meu filho. Ele tentou pegar de volta. Mãe, você enlouqueceu. Eu não gritei. Eu só destravei a tela. A última conversa aberta tinha um nome. Sérgio. E a última mensagem enviada dizia assim: ela está indo pro banco. Mas hoje eu resolvo. Eu olhei para meu filho com gelo por dentro. Resolvo como? Rafael. Ele não respondeu. E naquele segundo eu percebi que o próximo capítulo não seria sobre dinheiro. Seria sobre escolha. E eu precisava agir antes que alguém decidisse por mim. Eu fiquei olhando para aquela mensagem como se ela tivesse sido escrita para outra pessoa. Ela está indo pro banco. Mas hoje eu resolvo.
Meu filho tinha mandado aquilo com a mesma mão que, quando era criança, segurava a minha para atravessar a rua. Eu bloqueei a tela e devolvi o celular para ele, devagar, como quem devolve uma prova. Rafael, entra no carro. Ele tentou reclamar, mas a voz dele saiu fraca. Entrou. Eu me sentei no volante e fiquei alguns segundos sem ligar o motor. Não por indecisão. Por cálculo. Se ele estava avisando Sérgio, então alguém já estava acompanhando meus passos. E quando alguém acompanha, o erro mais comum é voltar para casa achando que casa é refúgio. Às vezes, casa vira alvo. Eu virei para ele, sem gritar. Você vai me dizer tudo agora. Sem história bonita. Ele riu de nervoso, um riso que não combina com nada. Mãe, eu já falei. Você não falou. Você enfeitou. Ele passou a mão no rosto, como se estivesse cansado de si mesmo. Eu não queria te envolver. Eu encostei os dedos no volante e senti uma frieza subir. E mesmo assim envolveu. Usou meu nome. Usou o nome do seu pai. Botou gente na minha porta. Quando eu disse pai, ele engoliu seco. A palavra ainda doía nele. E eu usei isso, porque eu precisava quebrar a armadura de desculpa. Quem é o Mauro? Ele hesitou. Olhou para a janela. Olhou para o banco. Olhou para mim. Um cara do Sérgio. O que ele faz? Silêncio. Eu não queria detalhes de ameaça. Eu queria a verdade limpa. Rafael. Ele soltou, quase sussurrando. Ele fica junto. Para garantir que ninguém mude de ideia. Eu entendi. E esse entendimento não foi medo. Foi um clique. Como se eu tivesse encontrado a peça que faltava. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem curta. Hoje às 21. Eu li, reli, e senti meu peito apertar. 21. Horário marcado. Não era pedido. Era imposição. Rafael viu meu rosto e falou antes de eu perguntar. Ele quer que você confirme. Ele quer que você assine que cancelou por engano. Eu guardei o celular e olhei para ele. E você acredita que depois ele te deixa em paz? Ele bateu a mão na perna, frustrado. Eu não tinha opção. Sempre tem opção. Você só escolheu a que te protege e me expõe. Ele levantou a voz. Eu tô com medo. Eu continuei no mesmo tom. Eu também. A diferença é que eu não negocio a minha mãe por causa do meu medo. Ele ficou branco. E por um instante eu vi o menino que eu criei, assustado. Só que logo o homem voltou, cheio de orgulho e vergonha misturados. Eu liguei o carro e saí do lugar. Dirigi até um posto bem iluminado, com movimento, câmeras, gente. Eu parei e desliguei. Agora escuta. Eu tenho 3 regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu só faço justiça quando ninguém faz. Então você vai colaborar. Ele respirou forte, como se estivesse lutando com algo dentro dele. O que você quer? Eu falei devagar. Você vai me levar onde estão todos os papéis que você assinou. Todos. Sem esconder. Ele arregalou os olhos. Mãe, não tem tudo comigo. Então a gente vai buscar. E você vai fazer isso antes das 21. Ele ficou quieto. Eu apertei. Agora. Ele assentiu, derrotado. A gente foi para o apartamento dele. Eu não queria entrar. Eu não queria pisar naquele chão e lembrar de dias felizes. Mas eu precisava. O medo não pode mandar na minha agenda. Quando chegamos, a porta estava trancada. Rafael abriu com a mão tremendo. A sala tinha cheiro de casa que tenta parecer perfeita. Um quadro bonito, um vaso, uma manta dobrada. Tudo com cara de vitrine. E nesse cenário de vitrine, eu vi o computador em cima da mesa, como se estivesse esperando minha chegada. Rafael foi até a cozinha, pegou um copo de água, bebeu de uma vez. Eu fiquei parada perto do computador, olhando sem tocar. Cadê a Camila? Ele desviou. Saiu. Pra onde? Ele respirou. Eu não sei. Mentira de novo. Só que dessa vez, o corpo dele entregou. Eu não discuti. Eu só guardei esse detalhe na minha cabeça.
E eu fiz o que eu faço quando a verdade se esconde. Eu procuro a prova. Rafael, abre o computador. Ele hesitou. Mãe, isso é invasão. Eu olhei para ele com uma calma que cortava. Você invadiu minha vida primeiro. Ele abriu. Digitou a senha. A tela acendeu. A primeira coisa que eu vi foi uma pasta no canto da área de trabalho. Nome simples. Documentos. Eu apontei. Abre. Ele abriu. Dentro, arquivos com nomes que não eram de apartamento bonito. Eram de dívida. Eram de cobrança. Eram de contrato. E no meio deles, um arquivo que me deu enjoo. Documento Linda. Meu nome naquele arquivo parecia um roubo escrito em letras grandes. Eu cliquei. E vi uma foto do meu documento, escaneado. Frente e verso. Como se eu tivesse sentado ali e entregue. Eu senti minha mão ficar gelada. Eu não chorei. Eu só respirei e lembrei da minha segunda regra. Eu provo com fatos. Rafael tentou explicar. Foi só para agilizar. Ele pediu. Eu mandei. Eu virei. Devagar. Você mandou meu documento para um desconhecido. Ele caiu na cadeira. Eu tava desesperado. Eu continuei. E você mandou o do seu pai também. Ele ficou mudo. O silêncio dele confirmou. Eu abri outro arquivo. Um contrato com linguagem de escritório. Nome do Sérgio aparecia com cara de empresa séria. E aí eu vi o trecho que me fez entender o recado das 21. Comparecimento presencial para confirmação de identidade. Não era assinatura apenas. Era me colocar na frente deles. Era me fazer existir dentro do plano. Eu rolei a página e vi outra coisa. Uma lista de bens. Um campo com endereço. O meu endereço. Eu senti um peso no peito. Rafael. Ele não respondeu. Você deu meu endereço. Ele sussurrou. Eu dei. Naquele momento eu percebi o tamanho do perigo de uma decisão mal feita. Não era mais sobre dinheiro indo embora. Era sobre segurança. Sobre porta tocando de novo. Sobre gente que sabe onde eu moro. Eu tirei meu celular e comecei a fotografar tudo. Um por um. Sem pressa. Com clareza. Eu fotografei o arquivo do meu documento, o contrato, a cláusula do comparecimento, o campo do meu endereço, os nomes, as datas. Rafael levantou. Mãe, se ele descobrir... Eu cortei. Ele já descobriu tudo o que precisava quando você abriu a boca. Agora eu vou fechar a porta. Meu celular vibrou de novo. Número desconhecido. Chamada. Eu não atendi. Vibrou de novo. Eu não atendi. Na terceira vez, eu atendi. Não por curiosidade. Por estratégia. E coloquei no viva voz, para Rafael ouvir. A voz veio macia. Dona Linda. A senhora está fazendo isso ficar complicado. Eu respondi firme. Quem fala? A mesma leve risada. A mesma calma falsa. A senhora sabe. E eu sei que a senhora é inteligente. Por isso eu marquei um horário. Às 21 a gente resolve isso sem barulho. Eu olhei para Rafael, que estava com o rosto travado de pânico. Eu respondi. Eu não vou. A voz ficou um pouco mais seca. A senhora vai sim. Porque seu filho quer isso. Eu senti o sangue subir. Meu filho não decide por mim. Ele deu uma pausa. Então a senhora prefere que eu cobre dele do jeito que ele combinou. Rafael se mexeu, como se tivesse levado um soco invisível. Eu olhei para ele. Ele não conseguiu me encarar. Do jeito que ele combinou. A frase ficou no ar como veneno. Eu respirei. Você está gravado. Silêncio curto. A senhora pode gravar o que quiser. Só não esquece do horário. E desligou. Eu continuei parada por um segundo, só ouvindo meu próprio coração. Aí eu fiz a coisa mais simples e mais importante daquela tarde. Eu fechei o computador. Eu peguei a pasta com os papéis. Eu olhei para o meu filho. Agora você vai comigo registrar isso. Hoje. Agora. Ele abriu a boca para dizer não. Eu levantei a mão, de novo, e finalizei. Ou você vem como filho, ou você vai responder como cúmplice. Ele baixou a cabeça.
Eu saí do apartamento com ele atrás, e no corredor eu senti uma presença. Não vi ninguém. Só senti. Como quando a gente sabe que alguém está olhando sem precisar enxergar. No elevador, Rafael falou baixinho. Mãe, eu juro que eu não queria te colocar nisso. Eu respondi sem olhar. Eu acredito que você não queria. Mas você quis o luxo. E o luxo tem preço. Você só escolheu que eu pagasse. Quando a porta do prédio abriu, o ar da rua bateu no meu rosto como aviso. Eu apertai minha bolsa contra o corpo. E antes de eu entrar no carro, meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Ele fez pior. Ele prometeu sua casa. Eu li. Reli. E senti o chão inclinar. Prometeu minha casa. Eu digitei com as mãos firmes. Como você sabe? Ela respondeu rápido, como quem está escondida. Eu vi uma foto. Ele mandou sem querer. Era sua escritura. Escritura. Meu peito apertou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu entrei no carro e liguei o motor. Rafael, me diz a verdade agora. Ele não respondeu. Eu repeti, mais fria. Você mandou minha escritura para ele. Rafael fechou os olhos, derrotado. Mandei. E naquele instante eu entendi que às 21 não era um encontro. Era o horário em que eles achavam que minha vida ia mudar de dono. Eu acelerei. Porque eu não ia chegar atrasada para minha própria defesa. Eu dirigi como se cada semáforo fosse uma pergunta. Na minha cabeça só existia uma frase. Ele prometeu sua casa. Eu repetia isso por dentro para não esquecer o tamanho do que estava em jogo. Porque, quando a gente está no meio de uma crise, a mente tenta reduzir tudo para suportar. E eu não podia reduzir nada. Eu precisava enxergar o monstro inteiro. Rafael estava no banco do passageiro, calado, com as mãos juntas, como quem reza. Só que não era oração. Era medo. Medo do Sérgio. Medo de mim. Medo do próprio reflexo. Eu parei o carro num lugar movimentado perto da delegacia. Eu não queria estacionar em rua vazia. Rua vazia facilita erro. E eu não estava disposta a errar. Antes de sair, eu olhei para ele. Você vai entrar comigo. E vai ficar do meu lado. Sem encenação. Ele abriu a boca. Mãe. Eu cortei. Sem mãe. Hoje você me chama pelo meu nome, se for preciso. Hoje você aprende que eu não sou caixa eletrônico. Ele engoliu seco. Eu saí do carro com a bolsa apertada contra o corpo. Dentro dela estava minha dignidade em forma de papel. E eu senti uma coisa estranha. Uma mistura de vergonha e força. Vergonha por estar ali por causa do meu filho. Força por estar ali por mim. Na delegacia, o ar tinha cheiro de papel velho e gente cansada. Eu fui direto ao balcão. Eu vim registrar uma ocorrência. Fraude, falsificação e tentativa de empréstimo no meu nome. O policial me olhou de cima a baixo, daquele jeito que alguns olham uma mulher mais velha como se ela estivesse confusa. A senhora tem prova. Eu abri a bolsa e coloquei a pasta em cima do balcão. Tenho. Eu mostrei a procuração falsa. Mostrei o protocolo do banco. Mostrei as fotos do computador do Rafael, onde aparecia meu documento escaneado, a cláusula de comparecimento presencial, o endereço da minha casa. O policial ficou sério. Chamou outra pessoa. Me levaram para uma sala. Enquanto eu explicava, Rafael ficava mais branco a cada frase. Eu não tinha prazer em expor. Eu tinha urgência. Eu contei do toque na porta, dos 2 homens, do nome Sérgio Almeida, do horário marcado às 21. Eu contei da tentativa de incluir um titular com o nome do meu marido morto. Quando eu falei do nome do meu marido, o policial parou de escrever e levantou a cabeça. Nome de falecido sendo usado é bem grave. Eu assenti. Eu sei. Ele perguntou. A senhora recebeu ameaça direta. Eu pensei na frase. Não faça a gente voltar aqui. Eu pensei no telefonema. A senhora prefere que eu cobre dele do jeito que ele combinou. Eu respondi do jeito mais limpo. Sim. Ameaça velada. Pressão. Coação. Ele anotou. E eu senti uma coisa que eu não sentia desde que meu marido morreu. Eu senti que alguém estava finalmente levando a sério.
O policial pediu para eu assinar alguns papéis. Eu assinei. Ele pediu para eu confirmar dados. Eu confirmei. E cada confirmação era como recuperar pedaços meus que tinham sido roubados. Quando eu terminei, ele falou: a senhora não deve voltar para casa hoje sozinha. E não deve atender encontros. Se esses homens voltarem, não abra a porta. Chame a polícia imediatamente. Eu concordei. E então veio uma pergunta que eu temia. Quem teve acesso aos seus documentos? Eu olhei para o Rafael. E eu não fiz isso para humilhar. Eu fiz porque a verdade precisa de luz. Meu filho. Rafael levantou a cabeça, desesperado. Mãe, por favor. Eu mantive a postura. Ele teve acesso. E usou. E eu quero isso registrado. O policial olhou para ele. O senhor quer declarar alguma coisa? Rafael abriu a boca e fechou. A garganta dele subia e descia. Eu vi aquele orgulho dele tentando sobreviver. Eu vi o medo tentando mandar. E, no meio, eu vi a covardia. Ele falou, por fim, uma frase pequena. Eu só queria resolver uma dívida. Dívida. O policial anotou. Qual dívida? Rafael travou. Olhou para mim. E eu entendi que ali estava o ponto de virada. Se ele falasse, ele caía com Sérgio. Se ele não falasse, ele caía comigo. E eu não ia segurar ele. Eu inclinei o corpo para frente, bem devagar. Fala. Ele fechou os olhos. Eu peguei dinheiro emprestado. Para investir. Para melhorar de vida. Deu errado. Eu tentei cobrir com outro. Aí, virou bola de neve. O policial perguntou. Quanto? Rafael engoliu seco. Muito. Eu interrompi com frieza. Valor. Exato. Ele me olhou, quase chorando. Eu não sei mais. Eu senti um gelo. Quem não sabe mais quanto deve já está afundado até o pescoço. O policial foi objetivo. Nome de quem cobra. Rafael hesitou. Sérgio. O policial anotou e continuou. Tem mensagem, ligação, comprovante. Eu abri meu celular e mostrei a mensagem. Hoje às 21h. Mostrei o registro das chamadas. Mostrei a foto do contato aberto no celular do Rafael. O policial olhou. Sério. Isso ajuda. Ele finalizou o registro e disse que encaminharia para a investigação. Falou de medidas. Falou de solicitação de imagens. Falou de cuidado. Eu agradeci com a cabeça, porque eu não estava ali para fazer cena. Eu estava ali para fechar portas. Quando saímos da delegacia, Rafael tentou falar comigo no estacionamento. Mãe, eu vou consertar. Eu olhei para ele. Você não conserta com promessa. Você conserta com atitude. E a primeira atitude é parar de conversar com eles. Ele abaixou a cabeça. Eu puxei o celular e mandei mensagem para Camila. Registrei. Você está segura? Ela respondeu rápido. Estou na casa da minha prima. Dona Linda, ele está ligando sem parar. Eu respirei. Não atende. Guarda tudo. Print, áudio, tudo. Eu guardei o celular e entrei no carro. Rafael entrou calado. Eu liguei o motor e falei sem olhar para ele. Agora a gente vai para um lugar onde eles não podem te encurralar. Você vai ficar comigo sob as minhas regras. Ele murmurou. Você vai me trancar. Eu respondi. Eu vou te proteger de fazer mais besteira. Eu dirigi até a casa de uma amiga antiga, daquelas que conhecem minha história e não fazem perguntas inúteis. Uma mulher firme, prática. Eu avisei no caminho, e ela disse que eu podia ficar. Quando cheguei, estacionei e olhei para o Rafael. Você vai entrar, você vai ficar longe do celular, e você vai me dizer tudo o que assinou. Tudo. Ele assentiu devagar. A casa da minha amiga era simples e segura. Portão, cachorro, vizinhos. Eu senti um pouco de alívio assim que fechei o portão atrás de nós. Mas alívio, naquela história, nunca durava. Dentro da sala, eu sentei na ponta do sofá e coloquei a pasta na mesa. Eu abri o caderno. Agora começa a parte em que você para de ser meu filho por um minuto e vira uma testemunha. Você vai me dar datas,
nomes, lugares. Rafael começou a falar, quebrado, soltando pedaços. Que ele conheceu o Sérgio por indicação. Que assinou um papel dizendo que pagaria em tal data. Que mandou foto do meu documento. Que mandou a escritura porque o Sérgio disse que precisava provar patrimônio para renegociar. Renegociar. Eu ouvi e senti raiva. E você achou normal mandar a escritura da casa da sua mãe? Ele chorou. Eu achei que era só para olhar. Eu achei que ele só queria garantia. Eu achei. Eu levantei a mão. Chega de achar. Agora é hora de saber. Eu anotei cada coisa. E, enquanto ele falava, meu celular vibrou de novo. Número desconhecido. Mensagem. A delegacia não protege ninguém às 21. Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Rafael viu a mensagem e ficou em pânico. Mãe, ele sabe. Eu levantei devagar, sem pressa. Fui até a janela. Olhei para a rua. Um carro parado do outro lado, com os faróis apagados. Eu não consegui ver quem estava dentro. Só vi que estava ali, esperando. Eu voltei para o sofá. E falei uma frase que eu nunca pensei que diria para o meu filho. Apaga tudo do seu celular. Agora. E me dá o chip. Ele arregalou os olhos. Mãe, isso é. Eu cortei. Isso é sobrevivência. Ele começou a obedecer com a mão tremendo. Eu mandei mensagem para Camila. Eles sabem. Tem carro aqui. Não sai de onde você está. Ela respondeu. Meu Deus. Eu respirei fundo, olhei para o Rafael, e percebi que havia uma coisa que eu ainda não tinha perguntado. Rafael, por que o Sérgio marcou às 21? Ele chorou mais, como se a pergunta abrisse uma porta que ele tinha trancado dentro dele. Por quê? Porque é o horário que ele costuma cobrar. Ele chama a pessoa. Faz ela assinar. Faz ela confirmar. E se ela não vai? Ele parou. Eu encarei. Se ela não vai, o que? Rafael não respondeu. E foi quando a campainha tocou. Uma vez. Longa. Não era toque de visita. Era toque de quem já se sente dono da resposta. Eu olhei para a porta. Olhei para o Rafael. Olhei para minha amiga, que tinha acabado de entrar na sala com o rosto tenso. E eu pensei, com uma clareza gelada. Eles não vieram conversar. Eles vieram cobrar. A campainha tocou uma vez, longa, firme. Não era visita. Era cobrança com perfume. Eu fiquei de pé sem fazer barulho, com a bolsa apertada contra o corpo, sentindo o peso dos papéis ali dentro como se fossem tijolos. Minha amiga parou no meio da sala, olhando para mim, esperando minha reação. Rafael ficou sentado, travado, como se o corpo dele tivesse desistido antes da verdade. Eu não fui para a porta de primeira. Eu fui para o canto da sala e liguei a câmera do meu celular, sem flash, só áudio e vídeo, apontando para a entrada. Não por drama. Por regra. Prova. Minha amiga sussurrou. Você quer que eu chame a polícia? Eu respondi baixo. Quero. Agora. E não fala nada além do necessário. Ela pegou o telefone e se afastou. Eu ouvi a voz dela tremer um pouco quando ela começou a explicar. Mas ela foi direta. 2 homens. Coação. Tentativa de fraude. Horário marcado. Ameaças. A campainha tocou de novo, desta vez com impaciência. E então veio a voz, bem perto da porta, como se o homem estivesse sorrindo enquanto falava. Dona Linda. Eu sei que a senhora está aí. Eu senti o sangue gelar, não pelo que ele disse, mas por como ele disse. Quem fala assim já se sente no controle. Eu me aproximei da porta, mas fiquei a um passo de distância. Eu não encostei a mão na maçaneta. Eu respondi firme, sem gritar. Quem é? Uma risada curta, educada. Sérgio Almeida. Eu vim resolver da forma simples. A senhora não quis ir até nós, então nós viemos até a senhora. Eu fechei os olhos por um segundo. O meu nome na boca dele parecia uma assinatura que eu nunca dei. Eu respirei e falei com calma. Você não tem autorização para estar aqui. Vá embora. Ele fez outra pausa, como quem escolhe a frase certa para assustar sem parecer ameaça. Dona Linda, eu tenho um documento. Eu tenho um prazo.
Eu tenho um acordo com seu filho. E eu tenho paciência curta. Eu olhei para o Rafael por cima do ombro. Ele estava tremendo. E aquele tremor foi a confirmação final de que ele não estava apenas devendo dinheiro. Ele estava devendo obediência. Eu voltei a falar com a porta fechada. Se você tem documento, protocola. Se você tem prazo, conversa com meu advogado. E se você tem acordo com meu filho, eu não sou parte disso. Sérgio soltou um suspiro teatral. A senhora é parte sim. Porque o patrimônio é seu. E o compromisso foi feito com base nele. Minha garganta fechou. Ele falou patrimônio com naturalidade, como se fosse dele. Minha amiga voltou para a sala com o rosto sério e falou baixinho. Eles disseram que uma viatura está vindo. Eu assenti. Eu não queria que ela visse meu medo. Eu queria que ela visse minha firmeza. A campainha tocou pela terceira vez, e agora o som parecia mais perto, mais agressivo, como se eles estivessem tentando entrar no ritmo do meu coração. Sérgio falou de novo, e desta vez a voz veio mais baixa. Dona Linda, eu vou dizer uma coisa e a senhora vai entender. A polícia chega, conversa, vai embora. Mas eu volto. E aí a senhora vai preferir ter resolvido hoje. Eu apertei o celular para a câmera pegar bem a voz dele. Eu respondi. Repete isso mais alto. Silêncio. Eu sorri por dentro. Ele entendeu. Ele não queria ser gravado ameaçando. Ele queria ser gravado negociando. Mas eu já estava gravando. Rafael se levantou de repente, desesperado. Mãe, por favor, abre e fala com ele. Só fala. Só conversa. Só diz que vai pagar. Eu virei para ele com um olhar que eu nunca tinha usado. Você quer que eu abra a porta para o homem que está roubando minha vida e você está pedindo como se fosse favor. Ele chorou. Eu não quero que você se machuque. Eu cheguei perto dele, sem encostar. Então para de me empurrar para o perigo. A voz do lado de fora voltou, agora mais dura. Rafael. Fala para sua mãe abrir. Meu corpo inteiro reagiu. Ele chamou meu filho pelo nome com intimidade de dono. Rafael ficou branco. Eu senti uma raiva limpa subindo. Eu olhei para o meu filho e falei baixo, mas com força. Você está vendo. Você não é cliente. Você é coleira. Ele respirou rápido, como se estivesse sufocando. E naquele instante, eu vi uma decisão nascer nele. Eu vi nos olhos dele a vontade de correr, de fugir, de abrir, de acabar com aquilo de qualquer jeito. Eu não deixei. Eu levantei a mão e apontei para o sofá, como ordem. Senta. Ele sentou, tremendo. Do lado de fora, passos. Não era só a voz. Era movimento. Como se eles estivessem se posicionando. Eu olhei pela cortina sem abrir nada. Um dos homens estava mais afastado, perto do portão. O outro, com a pasta preta, estava colado na porta, inclinado, como se pudesse ouvir até meus pensamentos. Minha amiga sussurrou. Linda, eu estou com medo. Eu olhei para ela e falei com firmeza, mas com carinho. Eu também. Mas medo não abre porta. A rua ficou quieta por um segundo. Então eu ouvi um som que nunca falha em mudar ambiente. Sirene curta. Viatura chegando perto. Eu não relaxei. Eu só entendi que agora o palco tinha testemunha. Sérgio falou rápido, diferente, como quem troca de máscara. Oficial, boa noite. Estamos aqui só para uma conversa civil. Eu ouvi a porta da viatura bater. Ouvi passos. Ouvi a voz de um policial. Quem chamou? Minha amiga respondeu pela janela, sem abrir. Eu chamei. Eles estão ameaçando. O policial perguntou. Quem são vocês? Sérgio respondeu com aquela elegância falsa. Trabalho com negociação de pendências. Nada ilegal. O policial cortou. Documento de identificação. Houve um silêncio. Depois, passos. E eu ouvi o barulho da pasta abrindo. Eu pensei, ele veio preparado. Mas preparado não significa certo. Eu continuei gravando, com o celular escondido pela minha mão, só o suficiente para pegar áudio e um pedaço da porta. O policial falou de novo. Senhora, a senhora quer abrir.
Eu respondi alto, mas firme. Não. Eu não abro. Eu estou gravando. Eu já registrei ocorrência. E eu não autorizo ninguém a me pressionar dentro da casa de outra pessoa. O policial mudou o tom. A senhora registrou onde? Eu respondi. Hoje. E tem o protocolo do banco e procuração falsa. Eu posso mostrar pela janela. Sérgio tentou entrar no meio. Oficial, não precisa disso. É só um acordo de pagamento. O policial cortou. Aqui ninguém pressiona ninguém. Se é civil, protocola em cartório e procura advogado. Agora vocês vão se retirar. Eu senti o ar voltar ao meu peito. Sérgio soltou um riso curto, quase imperceptível. Claro. A gente se retira. Mas antes de ir, ele falou algo que ele achou que ninguém ia perceber. Mas o prazo continua. O policial respondeu de um jeito firme. O prazo de vocês não manda na casa dos outros. Se voltarem, vai ter condução. Eu ouvi passos se afastando. Carro ligando. Portão abrindo. Eu fiquei parada mais um minuto, porque a pior coisa é relaxar cedo. O policial ainda estava ali fora. Minha amiga perguntou se ele podia esperar até o carro sair da rua. Ele esperou. Quando o silêncio ficou mais real, eu encostei a testa na parede da sala. Eu não chorei. Eu só respirei. Rafael estava com o rosto nas mãos. Minha amiga fechou a janela e trancou de novo. O policial foi embora. E foi aí que eu cometi o erro de acreditar que aquela parte tinha passado. Porque meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Ele está vindo para aí. Eu digitei na hora. Quem? Ela respondeu. Meu pai. Meu estômago virou. Pai dela. Eu fiquei olhando para a tela como se eu tivesse lido errado. Camila tinha falado do Sérgio, do medo, das dívidas do Rafael. Mas ela nunca tinha falado do pai. Eu senti um arrepio. Porque o pai dela viria. A resposta veio rápido. Porque ele sabe de tudo. E ele está do lado do Rafael. Do lado do Rafael. Meu peito apertou como se uma mão tivesse fechado por dentro. Então não era só meu filho sendo manipulado. Era meu filho sendo protegido por alguém que eu não tinha visto chegando. Rafael levantou a cabeça. O que foi? Eu olhei para ele e fiz a pergunta que eu devia ter feito desde o começo. Rafael, o pai da Camila, sabia do apartamento. Ele travou. Linda, não. Eu cheguei mais perto. Responde. Ele sussurrou. Sabia. Meu corpo inteiro ficou frio. Então a Camila não tinha entrado na família sozinha. Tinha estrutura. Tinha gente por trás. E eu tinha sido avaliada, medida, observada, como eu suspeitei desde o primeiro elogio. Meu celular vibrou de novo. Desta vez, número desconhecido. Uma frase só. A senhora é dura. Mas duro também quebra. Eu li e senti uma certeza amarga. Isso não ia terminar com um susto na porta. Isso ia terminar com alguém caindo. Publicamente. Com prova. Se você está acompanhando essa história pela Afonso Story, fica comigo até o fim e me diz uma coisa nos comentários. Você abriria a porta ou seguraria firme como eu segurei? Eu olhei para minha amiga. A gente vai mudar de lugar. Ela regalou os olhos. Agora. Agora. Eu peguei a bolsa com os papéis, o caderno, o celular. Eu olhei para o Rafael, com voz de ordem. Você vai na frente. E você vai fazer exatamente o que eu mandar. Ele assentiu, derrotado. E, no instante em que eu coloquei a mão no trinco para sair daquela casa, eu ouvi um som do lado de fora. Um carro parando. Porta batendo. Passos. E uma voz masculina, alta, conhecida demais para ser desconhecida, gritando do portão. Linda. Abre. Nós precisamos conversar como família. Família. Eu senti minha espinha gelar. Porque naquela voz havia uma certeza que eu reconheci na hora. A certeza de quem acha que tem autoridade sobre mim. E eu ainda nem tinha visto o rosto dele. A voz no portão disse família, como se essa palavra fosse uma chave. Linda. Abre. Nós precisamos conversar como família. Eu não fui para a porta. Eu parei onde estava, com a bolsa apertada contra o corpo, e senti um tipo de frio que não vem do tempo.
Vem de entendimento. Se o pai da Camila estava ali, então aquilo não era mais só um homem de pasta preta e um acordo sujo. Aquilo era a rede. Minha amiga me olhou, esperando eu reagir. Eu respondi baixo. Não abre nada. Nem portão, nem porta, nem coração. Rafael deu um passo na direção da janela, como se quisesse ver. Eu segurei o braço dele com firmeza. Não vai. Ele tentou argumentar. É o pai dela. Ele só quer conversar. Eu olhei para o rosto do meu filho e vi o que me assustou mais do que qualquer ameaça. Eu vi esperança. Ele ainda achava que alguém ia aparecer para salvar ele das escolhas dele. Eu falei devagar. Rafael, quem quer conversar não grita no portão. Quem quer conversar liga, marca, espera. Isso aí é pressão. A voz do lado de fora veio de novo, mais alta. Linda, eu sei que você está aí. Eu vim resolver isso do jeito certo. Chega de polícia, chega de confusão. Vamos conversar como gente. Como gente. Eu já tinha ouvido esse tipo de frase antes. Sempre vem antes de tentarem te fazer assinar alguma coisa. Eu respirei fundo e fui para a janela só o suficiente para ver sem ser vista. Um homem de meia idade, bem vestido, postura de quem gosta de mandar sem levantar a mão. Ele parecia o tipo de pessoa que abraça em público e aperta em particular. Eu voltei para a sala e falei para minha amiga. Liga de novo para a polícia. Diz que agora tem mais um. E diz que ele está tentando me coagir a abrir. Ela pegou o telefone na hora. Eu virei para o Rafael. Você me prometeu que ia parar de falar com eles. Ele gaguejou. Eu não falei. Eu juro. Então como ele sabe que a gente está aqui? Rafael ficou mudo. E o silêncio dele respondeu. Eu não gritei. Eu não precisava. Eu só peguei meu caderno, abri na página das anotações e escrevi uma frase curta. Eles sempre sabem antes. Porque alguém conta. A voz do portão mudou. Ficou mais calma, mais sedosa. Linda, a Camila está sofrendo. Você quer mesmo ver sua nora desse jeito? Eu fechei os olhos por um segundo. Ele estava usando a Camila como ponte emocional. Era típico. E funcionaria em muita gente. Em mim, não. Eu me aproximei da porta, mas mantive tudo fechado. Falei alto o suficiente para ele ouvir, sem abrir nada. Eu não tenho nada para conversar no portão. Se o senhor quer falar comigo, marque na delegacia. Ou no banco. Em local público. Houve uma risada curta. Você está exagerando. Eu só quero ajudar vocês. Eu sou pai. Eu entendo. Eu respondi, firme. Pai também erra. E eu já registrei ocorrência. O silêncio do lado de fora ficou pesado. Aí ele soltou uma frase que parecia carinho, mas tinha lâmina. Eu sei. E eu sei também que uma ocorrência não impede um filho de perder tudo. Você quer ver o Rafael destruído. Eu senti meu peito apertar. Não por ele. Por mim. Porque eu entendi o jogo. Ele estava me oferecendo uma escolha falsa. Ou eu assino e salvo meu filho. Ou eu não assino e sou a culpada pela queda dele. Eu olhei para o Rafael. Ele estava com os olhos cheios de água, como se o pai da Camila tivesse falado exatamente o que ele queria ouvir. Eu falei para ele, baixinho. Escuta bem. Esse tipo de homem transforma a culpa em corda. Rafael tentou falar, mas eu cortei com um olhar. Ele calou. A voz do portão veio de novo, agora mais direta. Linda, eu tenho um papel aqui. Um papel simples. Você assina e acabou. Eles param de pressionar. A Camila para de chorar. O Rafael volta a respirar. Papel simples. Era assim que começam as maiores armadilhas. Eu respondi. Mostra o papel para a polícia. Não para mim. Ele deu uma risada que eu consegui ouvir até dentro da casa. A polícia não resolve o que é de família. O que resolve é bom senso. Eu respirei. Então o senhor está dizendo que meu bom senso é assinar algo sob pressão no portão de uma casa que nem é minha. Houve um silêncio. A máscara dele escorregou por um segundo. Eu estou dizendo que você está atrapalhando. Pronto. A palavra real. Atrapalhando. Ou seja,
Eu tinha saído do lugar que eles prepararam para mim. O lugar da velhinha confundida. Minha amiga voltou da ligação e falou baixo. A viatura disse que pode demorar. Eles estão em outra ocorrência. Eu assenti. Tudo bem. A gente não vai ficar aqui esperando o pior acontecer. Eu peguei a bolsa, a pasta e o caderno. Eu vou sair pelos fundos. Minha amiga arregalou os olhos. Você vai mesmo sair agora? Eu respondi. Vou. Porque ele quer porta. Eu vou dar ausência. Rafael levantou. Mãe, não me deixa aqui. Eu olhei para ele. Você vem. Sem celular. Sem conversa. Ele hesitou, mas obedeceu. A gente saiu pelos fundos, pelo corredor de serviço, rápido e silencioso. Eu senti meu coração no ouvido. Não era pânico. Era foco. No carro, eu não fui para minha casa. Eu fui para um lugar com câmera, recepção e registro. Um hotel simples, não muito longe, onde eu podia entrar e sair sem ser notada e sem ficar isolada. No caminho, meu celular vibrou. Era Camila. Uma mensagem longa, desesperada. Ele foi aí, ele está dizendo que você está destruindo a família. Eu tentei impedir, mas ele não me escuta. Eu respondi só o essencial. Você está segura? Ela respondeu. Estou. Mas ele pegou a pasta. A pasta do Sérgio. Ele está com os papéis. Meu estômago afundou. Então não era só discurso. Ele estava carregando documento. Documento que ele queria enfiar na minha mão. Eu cheguei ao hotel, fiz o check-in com calma, como se nada estivesse acontecendo. Peguei a chave, subi, entrei no quarto e tranquei. Só então eu sentei. Rafael estava em pé, no canto, perdido. Eu falei. Agora a gente vai fazer uma coisa que você devia ter feito no começo. A gente vai parar de reagir e vai começar a conduzir. Ele olhou para mim. Como? Eu peguei meu celular e mandei mensagem para Camila. Quero falar com você hoje. Em local público. Com câmera. Sem seu pai. Ela respondeu rápido. Eu vou. Eu continuei. E eu quero uma coisa. Quero o nome completo do seu pai. E eu quero saber onde ele trabalha. Ela demorou alguns segundos. E isso me confirmou que tinha algo ali que ela evitava. Depois veio a resposta. Nome completo. Profissão. E uma frase que me fez gelar. Ele é muito respeitado. Todo mundo escuta ele. A máscara pública. Eu respirei fundo. Respeitado também cai quando aparece a prova. Rafael explodiu de novo, num tom de desespero. Mãe, para. Você vai acabar com tudo. Eles vão me matar. Eu levantei a mão. Sem agressão. Só comando. Não fala essa palavra. Ele ficou paralisado. Eu continuei, firme. Você não vai morrer. Você vai responder. E tem diferença. Quem te colocou nesse buraco foi você. Mas quem tentou me puxar junto foi ele. E isso eu não aceito. Rafael começou a chorar de verdade. Eu não me mexi. Eu não fui abraçar. Porque às vezes abraço vira anestesia. E eu precisava que ele sentisse o peso do que fez. Meu celular vibrou de novo. Número desconhecido. Mensagem. A senhora fugiu. Isso diz muito sobre a senhora. Eu quase sorri. Fugir é o que dizem quando você não aceita cair na armadilha. Eu não respondi. Eu tirei print. Salvei. E escrevi no caderno. Contato ativo. Pressão continua. Prova guardada. Aí veio outra mensagem, dessa vez de um número que eu reconheci. Era do Rafael. Eu olhei para ele. Ele estava sem celular. Eu tinha tirado. Então como? Eu abri a mensagem com o dedo gelado. Mãe, eu preciso te falar uma coisa. Ele tem cópia da sua chave. Eu senti meu corpo inteiro ficar frio. Eu olhei para Rafael. Que chave? Ele engoliu seco. A chave reserva. Aquela que você deixa escondida. Aquela chave. A chave que eu escondia fazia anos, achando que era segurança. Eu senti uma raiva tão clara que parecia luz. Como ele pegou isso? Rafael chorou mais. Eu dei.
Eu dei para Camila. No começo. Para a emergência. Ela deu para o pai dela. Eu não sabia. Eu juro. Eu fechei os olhos por um segundo. E quando abri, eu já não era só uma mulher defendendo dinheiro. Eu era uma mulher defendendo casa. Eu levantei, peguei a bolsa e falei com uma calma que assustou até a mim. Então agora eu sei o que eu vou fazer. Rafael me encarou. O que? Eu respondi. Eu vou para minha casa. Mas não para abrir porta. Para trocar fechadura. Para tirar essa chave do poder deles. E para preparar uma surpresa que não depende de assinatura. Meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Ele está indo para sua casa. Eu parei. O ar ficou pesado. Indo agora. Camila respondeu. Agora. E naquele instante eu entendi que a noite não ia esperar às 21. A noite ia começar antes. Quando eu li ele está indo para sua casa, eu senti meu peito apertar como se alguém tivesse fechado uma porta por dentro. Eu não gritei. Eu não corri. Eu só levantei. Rafael me olhou com o rosto molhado. Mãe, não vai. Não vai agora. Eu encarei meu filho e percebi uma coisa que doeu. Ele não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com o que aconteceria com ele se eu chegasse lá. Eu respirei fundo. Eu vou. Minha amiga tentou segurar meu braço. Linda, pensa. Eles estão te caçando. Eu respondi com a calma mais firme que eu consegui. Eles estão caçando minha casa. E eu não vou deixar. Eu peguei a bolsa com a pasta, o caderno e o celular. Antes de sair do quarto do hotel, eu fiz 2 ligações rápidas. Primeiro, para o número da delegacia onde eu tinha registrado. Eu falei o essencial. Tentaram me coagir. Agora estão indo para minha casa. Tem risco de invasão porque pegaram uma chave reserva. A voz do outro lado ficou séria. A senhora está onde agora? Hotel. Vou para casa trocar fechadura. Preciso de apoio. Me pediram endereço, nome, referência. Eu passei tudo. Depois, liguei para um chaveiro 24 horas. Eu não pedi preço. Eu pedi velocidade. Eu preciso trocar a fechadura hoje. Agora. Ele respondeu que ia. Eu desliguei. Rafael estava de pé, tremendo. Você vai chamar polícia para o pai da Camila. Eu olhei para ele. Eu vou chamar polícia para quem acha que pode entrar na minha casa com minha chave. A frase saiu limpa. Sem raiva teatral. Só verdade. Descemos. Entramos no carro. No caminho, o trânsito parecia mais lento do que o normal, como se a cidade estivesse me segurando. Eu apertava o volante com força, mas minha cabeça estava clara. Eu precisava chegar antes. Eu precisava chegar com testemunha. Meu celular vibrou. Camila. Ela mandou uma foto. A foto era da minha rua. Do portão. De um carro parado. Eu reconheci o carro. Um carro que eu já tinha visto antes, anos atrás, em festas de família. Um carro que eu associei com sorriso e educação. E agora eu associei com perigo. Camila escreveu. Ele já chegou. Eu senti minha garganta fechar. Rafael sussurrou. Mãe. Eu não respondi. Eu acelerei, mas sem loucura. Porque eu sabia que pressa sem cabeça é o que eles esperam. Eles esperam você chegar fora de si, para você errar. Eu não ia errar. Quando virei a esquina da minha rua, eu vi de longe. O carro estava lá. E tinha alguém perto do meu portão. Eu não desci do carro. Eu estacionei um pouco mais atrás, num lugar onde eu podia ver e ser menos vista. Eu respirei fundo e observei. O homem era o pai da Camila. Bem vestido. Postura de dono. Ele não parecia alguém pedindo. Ele parecia alguém autorizado. E aí eu vi o que fez meu sangue gelar de verdade. Ele tinha uma chave na mão. A minha chave. Eu senti uma raiva tão clara que me deu foco. Rafael se encolheu no banco. Ele vai entrar. Eu respondi baixo. Ele só entra se eu deixar. Eu peguei meu celular e liguei para a polícia de novo. Falei rápido. Ele está no meu portão agora. Com a chave. Eu estou vendo.
A voz do atendente disse para eu manter distância e aguardar a viatura. Eu olhei para o relógio. Olhei para o homem. Ele já estava tentando. A chave entrou. O portão mexeu. Eu senti um choque no corpo inteiro, mas não perdi a cabeça. Eu desci do carro. Não correndo. Andando. Porque correr é medo. Andar é comando. Rafael tentou sair também. Fica. Ele obedeceu, mas eu vi nos olhos dele uma coisa horrível. Alívio. Alívio porque alguém ia decidir por ele de novo. Eu caminhei até uma distância segura e falei alto. Pode parar. O pai da Camila virou devagar, com uma expressão de surpresa falsa, como se ele não tivesse acabado de colocar uma chave no meu portão. Linda. Ainda bem que você chegou. A gente precisa conversar. Eu senti o cheiro do teatro. Eu respondi sem entrar no teatro. Você está com a minha chave. Ele sorriu. Eu estou tentando evitar um escândalo. Eu só vim proteger minha filha e seu filho. Proteger. Eu quase ri. Eu olhei para a mão dele. Me dá. Ele levantou a outra mão, como se estivesse acalmando uma criança. Linda, não faça isso virar caso de polícia. Você é uma mulher inteligente. Eu senti meu peito apertar. Ele estava me tratando como se eu fosse alguém que precisava de permissão para ter minha própria casa. Eu respondi. Já virou. A expressão dele mudou por um segundo. Só um segundo. E nesse segundo eu vi a irritação por trás da máscara. Ele olhou para o lado, como se estivesse procurando alguém. Aí eu entendi. Ele não veio sozinho. Eu ouvi passos. Do outro lado da rua, perto do carro, um homem saiu. Pasta preta. Meu corpo gelou. Sérgio. Ele estava ali. Calmo. Como se fosse encontro marcado. Eu senti minha mão tremer, mas eu mantive minha voz firme. Então é isso. Vocês trabalham juntos. O pai da Camila sorriu de um jeito pequeno. Linda, não inventa. Sérgio falou como se estivesse numa reunião. Boa noite, dona Linda. A senhora está atrasando uma solução simples. Solução simples. Sempre essa frase. Eu encarei os dois e senti uma certeza crescer. Eles não queriam só dinheiro. Eles queriam minha obediência. Queriam que eu assinasse e depois ficasse quieta. Eu não ia. Eu levantei meu celular. Eu estou gravando. Vocês estão tentando entrar na minha casa com uma chave que não é de vocês. Isso é invasão. O pai da Camila deu um passo na minha direção, mas parou quando viu a câmera. Linda, por favor. Você não está pensando no Rafael. Eu senti meu coração bater forte. Eu estou pensando em mim. Pela primeira vez. Sérgio fez um gesto com a mão, como quem encerra a paciência. Vamos ser práticos. A senhora entra, pega os documentos, a gente conversa sentados. Sem polícia. Sem barulho. Eu respondi. Eu não entro com vocês aqui. O pai da Camila mudou o tom. Ficou mais duro, sem levantar a voz. Você vai deixar seu filho pagar sozinho? Você acha que o Rafael aguenta? Eu olhei para o portão. Eu olhei para a chave. Eu olhei para minha casa. E então eu vi outra coisa. A cortina da minha sala mexeu. Alguém estava lá dentro. Eu senti o mundo ficar estreito. Eu quase não consegui respirar. Porque eu tinha certeza que eu deixei a casa vazia. Eu dei um passo para trás. Sérgio percebeu e sorriu, como quem ganha. O pai da Camila falou baixo, como se fosse conselho. Linda. Abre. É melhor para todo mundo. Eu olhei para eles e senti um medo limpo, real. Medo de que minha casa já não fosse minha por dentro. E aí meu celular vibrou. Era o chaveiro. Chego em 5 minutos. 5 minutos. Eu precisava de 5 minutos. Eu precisava de uma barreira humana. Eu olhei para a casa do vizinho do lado. Uma senhora que sempre varria a calçada cedo. Eu gritei. Dona Marta, me ajuda. Liga para a polícia. Tem gente tentando invadir minha casa. A cortina da casa dela mexeu. Um rosto apareceu. Ela viu o homem com a chave, viu a pasta preta, viu meu celular gravando. Ela abriu o portão dela, mas não saiu.
Ela gritou de volta. Já liguei. Fica aí. Eu senti um alívio pequeno. Testemunha. O pai da Camila percebeu que estava perdendo o controle do cenário. Ele virou para mim, tentando recuperar a máscara. Linda, eu estou te oferecendo um acordo. Você vai se arrepender de fazer inimigo de gente certa. Gente certa. Eu encarei. Gente certa não usa chave escondida. Sérgio deu 2 passos, ficando mais perto. Não encostou em mim, mas invadiu meu espaço com presença. A senhora está fazendo isso ficar pior. Eu levantei o celular mais alto. Diz isso de novo. Olhando aqui, para a câmera. Ele parou. O sorriso dele morreu. A rua ficou estranha, em silêncio, como se tudo estivesse esperando um som específico. E então eu ouvi. Sirene. De longe. O pai da Camila olhou para Sérgio. Sérgio olhou para ele. Eles não queriam polícia ali. Eu vi o pai da Camila apertar a chave na mão, como se ainda quisesse entrar antes da viatura chegar. Eu avancei um passo e estendi a mão. Me dá a chave. Ele hesitou. Foi quando a porta da minha casa abriu. De dentro. Devagar. E uma pessoa apareceu no vão, olhando para mim como se eu fosse a intrusa. Eu congelei. Porque quem estava ali não era o pai da Camila. Não era o Sérgio. Era alguém que eu conhecia bem demais para aquela cena fazer sentido. Camila. Dentro da minha casa. Com a minha chave. Eu congelei. Camila estava dentro da minha casa, parada no vão da porta, com o rosto duro, como se eu fosse a estranha. Como se eu tivesse invadido o lugar onde eu construí cada canto com trabalho e disciplina. Por um segundo, ninguém se mexeu. O pai dela segurou a minha chave como se fosse troféu. Sérgio ficou imóvel, com a pasta preta encostada no corpo, olhando a cena como quem assiste a um plano dar certo. E eu senti uma coisa perigosa crescer dentro de mim. A dúvida. Camila me encarou e disse, num tom frio que eu nunca tinha ouvido dela. Dona Linda, não faz isso. Não faz isso. Como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada por querer entrar na minha própria casa. Eu senti a rua girar um pouco, mas eu segurei firme o celular, ainda gravando. Camila, o que você está fazendo aí dentro? Ela piscou rápido. E nesse piscar eu vi. Vi que tinha medo. Medo guardado atrás da firmeza. Ela respondeu, sem olhar para o pai. Eu vim pegar umas coisas. Pra resolver. Resolver. A mesma palavra que o meu filho usou. Eu olhei para o pai dela. Então você mandou ela entrar na minha casa. Ele abriu um sorriso pequeno. Eu não mando em ninguém. Eu só ajudo minha filha a não sofrer. Sérgio deu um passo à frente e falou como se fosse um mediador. Viu, Dona Linda? Ninguém está invadindo. Está tudo em família. Família. Sempre essa palavra tentando apagar crime. Eu respirei fundo, sem baixar o celular. Camila, sai de dentro da minha casa agora. Ela hesitou. A mão dela apertou a lateral da porta, como se o próprio corpo estivesse dividido. Eu ouvi a sirene mais perto. E foi nesse momento que o pai dela finalmente cedeu um pouco, bem pouco, só para não ficar feio na chegada da polícia. Ele falou, com voz baixa. Camila, termina logo. Termina logo. Aquilo não era pedido. Era ordem. Eu senti o sangue ferver, mas eu não explodi. Eu só mudei o tom. Fiquei mais calma ainda. Camila, olha para mim. Só para mim. Ela me olhou. E eu vi um detalhe que me cortou por dentro. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não era choro de drama. Era choro de desespero. Eu falei devagar. Você entrou aqui com a minha chave. Quem te deu a chave? Camila engoliu seco. O Rafael. Eu fechei os olhos por um segundo. Abri. E quem te mandou usar? Ela não respondeu. A sirene ficou ainda mais alta. Eu vi a Dona Marta do outro lado observando pela fresta do portão dela. Testemunha. Graças a Deus. Eu dei um passo para trás, para manter distância segura. Camila, eu já registrei ocorrência. Não fala nada que te coloque em risco. Só sai. Ela olhou para o pai. O pai levantou o queixo, impaciente. Sérgio deu uma tossida curta, como aviso.
Camila fez algo que eu não esperava. Ela puxou uma pasta de dentro da bolsa. Não era a pasta preta do Sérgio. Era uma pasta fina, transparente, com papéis dentro. E ela levantou a pasta, mostrando para mim, sem sair da porta. Eu trouxe isso para você. Eu senti o coração bater mais forte. O que é isso? Ela respondeu, com a voz trêmula, tentando manter a pose. É o que prova tudo. Sérgio reagiu na hora. A máscara dele escorregou. Camila. A voz dele não foi de corretor. Foi de dono. Camila se encolheu um pouco, mas levantou a pasta mais alto. Eu vi, por cima, um papel com cabeçalho. Eu vi meu nome em letras grandes. E eu vi uma assinatura. Não era a minha. Eu fiquei gelada. O pai dela deu um passo rápido na direção da porta, tentando entrar também. Camila puxou a porta um pouco mais fechada, impedindo. Pai, não. A palavra saiu firme. E naquele segundo, eu vi a Camila que eu nunca tinha visto. Uma mulher cansada de obedecer. Ele parou, surpreso, com raiva contida. Você vai me desafiar na rua. Camila respondeu, quase sem voz. Eu vou me salvar. Eu senti um choque. Então ela não estava do lado deles. Ela estava no meio. E tinha escolhido um lado agora. Sérgio tentou recuperar o controle, falando mais baixo, mais venenoso. Camila, você não sabe o que está fazendo. Camila olhou para mim de novo. Eu sei. Eu estou devolvendo o que eu peguei. E eu estou entregando o que eu vi. Eu dei um passo para frente. Então abre e me entrega. E sai. Agora. Ela hesitou mais uma vez. E, atrás dela, eu vi o movimento na sala. A cortina mexeu de novo. Eu senti o estômago virar. Camila, tem mais alguém aí dentro? Ela não respondeu. Eu repeti, mais firme. Tem mais alguém na minha casa. Camila finalmente falou, num sussurro. Rafael. Eu senti o mundo parar. Meu filho estava dentro da minha casa. Enquanto eu estava do lado de fora, tentando impedir invasão. Eu virei o rosto devagar para o carro. O banco do passageiro estava vazio. Eu nem tinha percebido quando ele saiu. Eu fechei os olhos e senti a raiva subir como uma onda. Sérgio sorriu. Um sorriso pequeno, satisfeito. Viu como é mais fácil quando todo mundo coopera. Eu virei para ele. Isso não é cooperação. Isso é armadilha. A sirene finalmente parou na esquina. Eu ouvi o freio. Eu ouvi porta batendo. Eu respirei fundo. Agora eu tinha que ser precisa. 2 policiais desceram. Um deles veio direto para o portão. Boa noite. O que está acontecendo aqui? Eu levantei o celular. Boa noite. Eu sou a dona da casa. Esse homem está com a minha chave, tentou abrir meu portão, e eu tenho registro de fraude e coação. E agora eu acabei de descobrir que meu filho entrou na minha casa sem minha autorização. O policial olhou para o pai da Camila. O senhor está com a chave. O pai da Camila tentou sorrir. Oficial, isso é uma confusão familiar. Eu só vim evitar. O policial cortou. Me entregue a chave. Ele hesitou. Só hesitou um segundo. Depois entregou. O policial segurou a chave e olhou para mim. A senhora quer representação por invasão e ameaça. Eu senti minha garganta fechar, não por dúvida, mas por tristeza. Era meu filho. Era a minha nora. Era a família que eu tentei manter em pé. Mas era minha casa. Eu respondi com firmeza. Sim. Quero. O pai da Camila perdeu a máscara de vez. Linda, você vai fazer isso mesmo. Eu virei para ele, sem medo. Eu vou fazer o que vocês me obrigaram a fazer. Camila abriu a porta devagar, com as mãos levantadas, mostrando que não queria confusão. Ela estendeu a pasta transparente para mim. Pega. Antes que eles peguem. Eu peguei. Minhas mãos tremiam, mas eu peguei. O policial viu o movimento. O que tem aí? Eu abri só um pouco, rápido, e vi. Cópias de conversas impressas. Um contrato com cláusulas que falavam da minha casa como garantia. Um documento com assinatura falsificada. E uma folha que fez meu sangue gelar.
Um termo de confissão, já preenchido, como se eu tivesse admitido que autorizei tudo. Eu fechei a pasta e olhei para Camila. Você pegou isso de onde? Ela respondeu, com a voz quebrando. Do escritório do meu pai. Eu vi ele imprimindo. Eu vi ele falando com o Sérgio. O pai dela explodiu. Cala a boca, Camila. O policial olhou na hora. Senhor, controle sua voz. Sérgio deu um passo para trás, tentando desaparecer na própria elegância. O policial virou para ele. O senhor é Sérgio Almeida. Ele tentou negar com o corpo. Eu sou o consultor. O policial foi seco. Documento. Sérgio colocou a mão na pasta preta, mas parou quando viu meu celular apontado e os policiais atentos. Ele entregou um documento. O policial olhou. Anotou. Eu senti uma sensação estranha. Eles estavam sendo puxados para a luz. E a luz é o que eles mais odeiam. Eu dei um passo em direção à porta da minha casa. Rafael, sai agora. Silêncio. Eu repeti, mais alta. Rafael, sai. Por um momento, nada. Então meu filho apareceu no corredor, com o rosto pálido, como se ele fosse a vítima do próprio crime. Ele olhou para mim e falou como criança. Mãe, eu só queria pegar uns papéis. Eu senti uma dor tão forte que virou raiva de novo. Você entrou na minha casa escondido. Ele começou a chorar. Eu ia devolver. Eu ia. Eu cortei. Você ia resolver, né? Igual todo mundo aqui. Eu olhei para os policiais. Ele está envolvido. O celular dele foi usado para acessar minha conta. E ele passou a minha chave. O Rafael levantou a cabeça, desesperado. Mãe, não. Eu mantive o olhar firme. Você disse que estava com medo. Agora você vai enfrentar. O policial se aproximou dele. Senhor, o senhor vai precisar nos acompanhar para esclarecimentos. Rafael olhou para mim como se eu tivesse arrancado algo dele. E eu tinha mesmo. Eu tinha arrancado o direito dele me usar. Sérgio tentou falar, mas o policial levantou a mão. Agora chega. O pai da Camila ficou imóvel, respirando forte, percebendo que o controle dele estava escapando. Camila estava tremendo na porta, como se o corpo dela ainda não acreditasse no que tinha feito. Eu segurei a pasta com força. E naquele instante, eu percebi uma última coisa. Aqueles papéis não eram só prova. Eles eram a fraqueza deles. Mas eu ainda não sabia quantas pessoas estavam presas nessa rede. Porque, quando Sérgio olhou para mim antes de entrar no carro da polícia, ele disse uma frase baixa, quase como aviso. Isso não termina aqui. E eu senti que o capítulo seguinte não seria sobre expulsar gente do meu portão. Seria sobre limpar o nome do meu marido, proteger minha casa de vez, e mostrar para todo mundo quem era o respeitado pai da Camila quando as cortinas fechavam. Quando o carro da polícia levou Sérgio e o pai da Camila, eu senti um silêncio diferente na rua. Não era paz ainda. Era aquele silêncio que vem depois de um trovão, quando a gente percebe que ainda vai chover, mas pelo menos o raio não está mais em cima da sua cabeça. Eu fiquei na calçada, com a pasta transparente apertada contra o peito. O policial que me atendeu olhou para mim com respeito, daquele tipo que não vem de pena. Vem de prova. Ele falou, direto. A senhora vai precisar ir amanhã cedo à delegacia para formalizar as representações e entregar esses documentos. Eu assenti. Vou. Rafael estava sentado no meio-fio, com os olhos perdidos, como se a vida dele tivesse virado de cabeça para baixo. Ele tentou falar comigo, mas eu não dei espaço. Eu não estava com raiva barulhenta. Eu estava com raiva limpa. E raiva limpa toma decisões. Camila estava perto da porta da minha casa, tremendo, segurando o próprio braço como quem tenta segurar o corpo para não desabar. Eu olhei para ela e vi uma coisa que eu não queria ver. Eu vi arrependimento de verdade. Mas arrependimento não apaga invasão. Eu falei com ela sem crueldade. Camila, você vai comigo amanhã. Você vai contar tudo. Tudo o que você viu e tudo o que você sabe. Ela engoliu seco. Eu vou. Eu mantive o tom firme. E hoje você não entra aqui de novo. Nem você, nem o Rafael. Rafael levantou o rosto na hora. Mãe, você vai me expulsar. Eu olhei para ele.
E eu senti a dor antiga, aquela dor de perceber que amor não segura caráter. Eu respondi simples: eu vou me proteger. Ele começou a chorar. Eu não encostei. Porque eu aprendi que abraço errado vira desculpa. E eu não ia dar desculpa. Os policiais terminaram a ocorrência e foram embora. A dona Marta ainda estava olhando do portão dela, de braços cruzados, como quem diz sem dizer: eu vi tudo. Eu virei para ela. Obrigada, dona Marta. Ela respondeu: minha filha, eu só fiz o que eu queria que fizessem por mim. Eu assenti. E naquele instante eu senti uma gratidão que quase doeu. Porque o mundo muda quando alguém escolhe não ficar calado. Eu respirei fundo e entrei em casa. A minha casa. Eu passei pela sala devagar, como se eu estivesse reaprendendo o lugar. A cortina ainda estava fora do lugar. A mesa tinha um papel amassado, como se alguém tivesse mexido ali sem pedir permissão. E o que mais me machucou não foi isso. Foi perceber que o meu lar tinha sido usado como cenário de um plano. Eu fui direto para o quarto. Abri o guarda-roupa. Conferi as gavetas. Não porque eu achava que tinham roubado joia, mas porque eu precisava confirmar para mim mesma que eu ainda existia ali. Eu voltei para a sala e sentei. Abri o caderno. Coloquei a pasta transparente em cima da mesa como se fosse um tijolo de verdade. E comecei a ler. Cada folha era uma facada com papel. Conversas impressas. Um roteiro pronto. Um documento já preenchido para eu assinar, dizendo que eu autorizava tudo. Eu fiquei olhando para aquela folha por um tempo. Era uma mentira escrita com a minha voz. E foi aí que eu entendi o que eles mais queriam. Eles não queriam só meu dinheiro. Eles queriam meu consentimento. Queriam que eu carimbasse minha própria queda. Eu levantei e rasguei aquela folha em 4 pedaços. Sem drama. Só ato. Na manhã seguinte eu acordei cedo. Mais cedo do que eu queria. Mas eu sabia que justiça não espera o conforto da gente. Eu fui ao banco primeiro. A gerente me recebeu com o mesmo olhar sério de antes. Eu entreguei o protocolo da ocorrência, mostrei as provas e pedi o que eu precisava pedir. Bloqueio total. Alteração de senhas e e-mail. Troca de dispositivo autorizado. Restrição presencial para qualquer coisa. E um alerta interno para tentativa de fraude com o nome do meu marido. Ela assentiu. Vamos fazer. Eu fiquei ali, sentada, acompanhando cada etapa como quem acompanha cirurgia. Quando terminou, ela me olhou. A senhora quer abrir uma nova conta, em outro pacote, com mais camadas de segurança. Eu respondi sem hesitar. Quero. Eu assinei os papéis com a mão firme. Porque, naquele momento, assinar era recuperar. Não era cair. Depois eu fui à delegacia. Camila foi comigo. Chegou com o rosto pálido e sem maquiagem, como quem não tinha mais máscara para usar. Ela sentou ao meu lado e falou tudo o que sabia. Falou do pai, falou das conversas, falou do Sérgio, falou do roteiro. E então veio a parte que eu não esperava. Ela contou que o pai dela usava respeito como arma há anos. Que ele ajudava gente com problemas, e depois transformava ajuda em corda. Que não era a primeira família destruída. Era só a primeira que reagiu com prova. O policial perguntou: você tem nomes de outras pessoas? Camila hesitou. Olhou para mim. Eu fiz um gesto pequeno com a cabeça. A verdade não escolhe hora confortável. Camila respirou fundo e deu 2 nomes. Eu vi o policial anotar e trocar um olhar rápido com o colega. Um olhar que dizia: isso é maior. Eu mantive a postura, mas por dentro eu senti um gelo. Então eu não estava lidando só com traição de filho. Eu estava lidando com um padrão. Quando saímos da delegacia, o telefone tocou. Era o advogado que eu consultei por indicação de uma amiga. Eu marquei encontro para o mesmo dia. No escritório, eu sentei e mostrei tudo. Ele folheou com calma, cara séria. Dona Linda, a senhora tem um caso muito forte. Fraude, falsificação, tentativa de obtenção de vantagem, coação e invasão. Eu perguntei o que eu precisava ouvir. Minha casa está segura. Ele respondeu: se a senhora trocar fechadura hoje, formalizar as medidas e registrar a chave como comprometida,
A senhora reduz muito o risco. E vamos pedir medidas protetivas no que couber. O essencial é: a senhora não está sozinha e a senhora tem prova. Prova. Essa palavra virou meu chão. Eu saí do escritório e fui direto resolver a última parte prática. Chamei o chaveiro. Troquei a fechadura. Troquei o segredo do portão. Tirei a chave reserva de onde eu escondia. E guardei em um lugar que ninguém acessa por amor. Enquanto o chaveiro trabalhava, Rafael apareceu na calçada. Ele não entrou. Não tentou. Só ficou ali, com a cara de quem perdeu. Eu respirei e fui até o portão, mas mantive fechado. Ele falou baixo. Mãe, eu estraguei tudo. Eu respondi. Você estragou a confiança. E confiança é o que mantém uma casa de pé. Não é tijolo. Não é dinheiro. Ele chorou. Eu não queria isso. Eu só queria dar uma vida melhor. Eu olhei para ele com uma calma triste. Vida melhor não se compra com a ruína da própria mãe. Ele ficou em silêncio. E eu senti que ele queria pedir perdão. Mas eu também senti que perdão não era ponte automática. Era processo. Eu falei a verdade inteira. Rafael, você vai responder legalmente pelo que fez. Não porque eu odeio você, mas porque você precisa aprender que amor não apaga consequência. Ele balançou a cabeça, como se aquilo fosse o fim do mundo. E eu completei. E eu também vou te dar uma chance de ser homem de verdade pela primeira vez. Você vai fazer terapia, vai trabalhar para pagar o que deve, vai se afastar de qualquer pessoa que te empurre para crime. E você vai reconstruir sua vida sem me usar como escada. Ele sussurrou. E você vai me perdoar. Eu respondi com honestidade. Um dia. Se você mudar. Não com palavras. Com anos. Ele baixou a cabeça e foi embora. Sem gritar, sem teatro. Pela primeira vez, ele foi embora pequeno. E eu não senti vitória. Eu senti luto. Camila me mandou mensagem mais tarde. Meu pai me expulsou de casa. Eu respirei fundo antes de responder. Fica onde estiver segura. E não volta para perto dele. Ela respondeu. Obrigada por não me destruir junto. Eu fiquei olhando para aquela frase. Eu poderia destruir. Eu poderia humilhar. Eu poderia usar a raiva como faca. Mas eu tenho minhas regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu fiz justiça com as mãos limpas. Naquela noite, eu sentei no sofá com a casa finalmente trancada de verdade. Não só por fechadura. Trancada por decisão. Eu peguei meu caderno e escrevi a última linha daquele capítulo da minha vida. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar. E quando eu apaguei a luz e fui para a cama, eu senti algo que eu não sentia fazia tempo. Paz. Não a paz de quem nunca foi ferida. A paz de quem aprendeu a não entregar a própria vida nas mãos de quem chama abuso de família.